pode ser disponibilizado para o mundo inteiro. É isso que a gente fez. Aí que começou o centro aqui. Depois disso, vamos levar para a comunidade esse conhecimento através do museu. Você criou um museu. Hoje, por esse conflito que houve, é que fez surgir isso aqui. Se não tivesse esse problema na época, não existia isso aqui hoje. Né? E hoje a empresa está lá, tem os empregos, o museu está aqui, o centro de pesquisa está aqui, tudo normal. A prefeitura desapropriou uma área do lado dessa indústria, que também tem a mesma sequência de rochas, que fica a 3 quilômetros daqui, que a gente coleta fósseis lá toda semana. A gente tem uma coleta continuada de fósseis. Coisa assim meio inédita. A prefeitura desapropriou a área, decretou aquela área como uso exclusivamente para pesquisa, então ninguém pode fazer outra coisa pro resto da vida, aquilo a não ser pesquisa. Geoparque. Passou essa área para a universidade. Então vocês têm várias possibilidades, porque o Geoparque é exatamente essa a ideia do Geoparque. É um lugar referente, onde possam vir pesquisadores internacionais ou pessoas interessadas no tema, isso fica catalogado na Unesco, sim. E isso dá para a cidade prestígio. Porque que você esteja na rede de geoparques internacional, que isso figure no nome de Mafra na Unesco, não é por nada, mas mais de um ia ficar muito feliz, sobretudo o prefeito. Com certeza. Você vê aqui nesse ladinho aqui, essas paredes são para... hoje até nós não temos nem muito espaço para guardar, mas olha assim, cada peça interessante que a gente Meu tem. Deus do céu. Isso aqui é caldo de um dinossauro. Então material aí preparado, e tudo isso aqui tem número, tombo, tem catálogo, tem registro, né? Então E todos daqui? Não, tem a maior parte é daqui. Isso aqui é norte do Paraná, norte e noroeste do Paraná. Aqui a grande maioria aqui tudo é Santa Catarina ou sul do Paraná. Mas a preferência são vamos dizer, a região sul. Aqui são de vocês? Não, isso aqui vem lá daquela cidade de Cruzeiro do Oeste que eu falei. Né? Que é de lá aqui. Mas assim, isso aqui é o que chama atenção, né? Porque isso aqui são fósseis grandes, bonitos, tudo do Cretáceo. Mas a gente tem aqueles, como eu falei, daquele microfóssil, que cientificamente, na comunidade científica internacional, despertou muito mais interesse que isso aqui. Sim, porque o valor é fundamental. Porque cientificamente ele traz muito mais informação da evolução da vida, da indústria do petróleo. Tem interesse, não sei, né? E sim, para que os ingleses ficassem tão interessados, é porque era muito, muito importante. Então, é isso que é o bacana nosso aqui, né? Isso aqui o que é? Isso é um estromatólito. Estromatólitos são, isso aqui aparentemente não está tão bonito, esse material teria que ser cortado, polido para evidenciar um pouquinho, né? Mas isso aqui é uma colônia de cianobactérias, lá do pré-cambriano. Os organismos que lançaram aí oxigênio na nossa atmosfera. Aí, né? Essa foi a primeira extinção, esses já acabaram com os outros. Exatamente. O oxigênio era um veneno, né? Um veneno, e acabaram com os outros. Estes são responsáveis. Porque se fala de extinções, mas se esquece desta, porque estas bactérias acabaram com os outros. E a gente não fala muito disso porque isso aqui jogou oxigênio, é por isso que a gente está aqui. Mas os outros que estavam antes se morreram. Tem que agradecer estes, hein? Estes são amigos nossos. Estes são os nossos papis, como dizem. E o que é legal isso aqui que eu jogo? No nosso museu lá, eu não mostrei para vocês, talvez vocês não repararam, a gente tem outros estromatólitos mais bonitos. E no meio deles tem uma placa de minério de ferro, lá de Carajás, né? E daí a gente joga aquilo ali, o surgimento de uma vida diferente, que aprendeu a fazer fotossíntese, para isso lançou oxigênio no ar, fez com que os depósitos de ferro que tem hoje no mundo se formassem, porque a gente não tinha oxigênio livre na atmosfera, muito menos nos oceanos, então o ferro estava dissolvido. Quando começou a aparecer o oxigênio, esse oxigênio ligou com o ferro e formou um precipitado sólido. E os fundos dos oceanos da época ficaram preenchidos de ferro, que hoje é o minério de ferro que se explora por aí, né? E será que a gente consegue uma peça dessa quando a gente sim, lá? Consegue sim, isso aí a gente pega, isso aqui tem aqui perto da gente, e Curitiba, em volta de Curitiba, tá cheio disso daqui. Com uma fichinha, com minério de ferro, colocar... porque o ferro é em bandas, tem um ferro, ferro bandeado, você vê bandas e bandas. Na Austrália exploram isso como minério de ferro. Aqui não sei se tem a mesma composição. Não é tão parecido, mas tem o tal dos bifes, tem. Né? E isso cada vez que era isso, é que o oxigênio se entrava em muito volume na água. Claro, como é lógico, o oxigênio fazia que precipitasse. No momento que precipitou todo esse ferro, se oxidou tudo, esse oxigênio começou a sair para cima. E aí a atmosfera do planeta mudou. Porque a atmosfera, digamos, o planeta está feito, a atmosfera do planeta nosso está feita à base da vida. Isso porque as pessoas pensam, tinha oxigênio antes? Não, não tinha oxigênio antes. De fato,
Que a gente é mais, a gente é mais acostumado a pensar que as transformações geológicas do planeta modificam a vida. Mas a vida também afetou a geologia do planeta. Esse é um caso, né? O contrário, né? Tem um científico que faz Você não sabe quem fez o quê. o Ian Stewart, que fala da BBC, é um que faz a origem da vida, que tem vários, que também é amigo do Jesus. O sea, e ele sempre está falando de fazer coisas, então eu disse, vamos trazer a medida possível gente para cá. Opa! E tem uma coisa bem legal, que ele vai num jacimento destes, né, e pega ferro. E faz uma eletrólise para tirar o oxigênio. E depois respira esse oxigênio. Ele dizia, este oxigênio é de faz tantos milhões de anos. Claro que está aprisionado ali. E está aprisionado ali. É um experimento muito bobo, mas você está respirando um oxigênio que foi produzido faz milhões de anos por uns bichinhos como estes. O sea, é um experimento muito simples, mas o significado que tem detrás, aí você vê. Ele fica todo feliz de respirar oxigênio. Uma coisa muito simples, mas é muito... Sensação. É a sensação. É como você tomar um champanhe e dizer, ou um bom vinho e dizer... Mas essa é a ideia. A gente fez algo parecido disso. Eu tinha comentado que eu estava no começo do ano ali na Antártida. E estava trabalhando perto de umas regiões que tinham geleiras que estavam datadas perto de 20 mil anos. Né? Lógico que eu fui lá, quebrei aquele gelo, né? Raspei, coloquei em uma garrafa e trouxe aqui para casa. Né? Derreteu, né? Mas eu trouxe para o pessoal tomar, né? Vocês estão tomando uma água que está há 20 mil anos congelada. Né? E os glaciares aqui desta região, vocês também têm muito documentado, né? Que vi na entrada, né? Porque as rochas aqui, onde a gente pega essas fósseis aqui, elas são de um período que, há 300 milhões de anos, nós vivíamos uma glaciação aqui. Então a gente tem muitas evidências de rochas aí com transporte de gelo, estrias glaciais aqui na região. Então a gente coloca muita ênfase nisso, né? Porque aqui a gente tem o registro de um período glacial que foi um dos maiores que afetou o hemisfério sul, que é a glaciação aí permo-carbonífera. Isto dá que vamos dizer, daqui dá desenvolvimento tudo que se quiser.